O governo Hollenberg, ele me fez tomar uma decisão na minha vida política. Eu vou lutar daqui para frente para poder instituir na lei do Brasil uma cláusula que o candidato que mentir durante a campanha para conquistar o voto do cidadão, se ele não cumprir o que ele prometeu, se ele comprovadamente mentir, que ele tem que perder o mandato. O Hollenberg dizia a todo momento que não faltava dinheiro, faltava gestão. Eu tenho isso gravado lá em casa. Depois ele era senador da República do Distrito Federal. Depois ele ganhou um governo e disse que não tem dinheiro. Então, ou ele mentiu para a população de Brasília, ou ele foi omisso, porque como senador da República ele tinha que conhecer o orçamento do Distrito Federal. Ele não tem outra possibilidade. Então, se ele é mentiroso, se ele roubou o seu voto, cidadão, se ele mentiu para ganhar seu voto, ele de alguma forma cometeu um crime. Na pior das hipóteses, um estelionato. Ele deveria perder o mandato. Você que está me ouvindo aí, quem está aqui no Senadinho, eu digo para você, você lembra de algum nome de algum secretário do Hollenberg? Não. Ninguém. É o pior secretariado que eu já vi na história de Brasília. Eu desafio você que está em casa, manda para o meu e-mail. Hollenberg já foi candidato a deputado estadual, já foi candidato a deputado federal, foi candidato a senador e governador. Me mostre um compromisso de campanha que ele honrou. Manda para o meu e-mail. Põe aí, alirio2345@gmail.com. Mande, se você tem, por favor. Aliás, mentira, eu lembrei agora. Ele honrou um compromisso. Honrou, ele criou o Dia do Reggae. A segurança pública do Distrito Federal ela é desastrosa. 2 gestores seguidos, péssimos. O primeiro gestor era uma socióloga que no primeiro dia da entrevista dela não sabia diferenciar roubo e furto. Imagina um secretário de segurança que não sabe o que é roubo, que não sabe o que é furto. Como é que ele vai ler estatística, né? Depois você traz um subsecretário de Estado do Rio de Janeiro. Veja bem a sua situação. Brasília hoje, o índice de esclarecimento de homicídio em Brasília não tem crime mais perverso que homicídio. Então a polícia tem que buscar, porque o maior valor que você tem é a vida. O índice de esclarecimento de homicídio em Brasília é de 50% a 70%. Né? Aí você me traz um secretário de Estado, de outro Estado, que o índice de esclarecimento de homicídio lá é menos de 4%, para vir ser comandante de uma polícia que esclarece de 50% a 70%. Então é aquele negócio, o poste mijando no cachorro. Você está tendo um retrocesso no processo. O gestor mais competente é aquele que dá maior resultado, a meu ver. Então, se aqui tem um esclarecimento de 70%, você não pode trazer um cara que era gestor de um órgão que esclareceu só 4%. Então, nós estamos realmente num momento muito ruim na questão de segurança pública no Distrito Federal. E a saúde? Saúde pior ainda, né? Porque a gente tem um governo que quer provocar o caos. E claramente, o próprio vice-governador já esclareceu isso em entrevista, ele tem interesse claríssimo em desmontar a saúde pública, o governo Hollenberg, para trazer as OS, que ele tem compromisso de campanha. Então ele provocou o caos na saúde pública para poder honrar os compromissos de campanha dele. Está muito claro isso para nós. E a maior verdade é o seguinte, o próprio vice-governador deixou claro, numa gravação, de que era compromisso do Hollenberg entregar a saúde de Brasília para as OS. Inclusive com um percentual destinado para fora, por fora para ele. Quem falou isso foi o vice-governador. Se quiser me questionar, eu levo a fita dizendo do governador e entrego na justiça onde você quiser. Hollenberg, me chama que eu mostro a fita do vice-governador falando que você ia ganhar um dinheirinho por fora, tá? Com relação à chamada MP 759, eu quero deixar claro para que se eu tiver a oportunidade e estou me colocando dentro da legislação como pré-candidato, quero deixar claro que irei buscar a solução mais rápida possível, que é a regularização. Eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão me ouvindo que eu não considero os condomínios de Brasília um problema. Os condomínios de Brasília é uma solução. A crise econômica em Brasília pode ser resolvida através da regularização dos condomínios. Além de você encher o caixa do Distrito Federal, você vai provocar o aquecimento da economia através da construção civil. É um equívoco o governador falar que quem mora em condomínio é bandido, quando ele mesmo tem 17 mil metros quadrados dentro da área da casa dele. Todo mundo sabe disso. Então, se quem ocupa por necessidade é bandido, imagina quem ocupa por invasão mesmo. Ele é o verdadeiro grileiro de Brasília. Eu acho que nós temos que respeitar a moradia e, principalmente, se o Estado não teve condições de propiciar uma política pública para que o cidadão tivesse sua casa, por que ele vem atrapalhar quem conseguiu? Ao contrário, deveria buscar a regularização, essa é que é a verdade. A gente tem uma crise política no país estabelecida já há alguns anos, desde o início do segundo governo Dilma, e a solução foi um impeachment da presidenta, e o Temer assumiu, e a gente tem forças antagônicas querendo derrubar a todo momento, inclusive forças corporativas, ficou muito clara nisso. Essa delação da JBS aí, ela é muito clara. Porque você tem um delator que vai até o presidente da República, recomendado pelo procurador para gravá-lo,
quando todo mundo escutava que a JBS era sócio do Lula. E ele não fez a mesma exigência com relação ao Lula e a Dilma. Por que a JBS não tentou gravar a Dilma e o Lula? Por que também a Procuradoria não abre o processo para saber quem são o juiz e o procurador que a JBS diz que comprou? Que depois ele diz que é de brincadeirinha. E ninguém abre o procedimento de acompanhamento. Então a gente tem que achar uma solução para essa crise. Entendo que não é um governo simpático, não é um governo que eu apoiei, o governo Temer, mas que, a meu ver, era um governo que buscava solução para a crise econômica também, e que nós temos que sair e esperar a eleição que vem agora em 2018 para achar uma solução para o país. Na verdade, eu acho que o grande problema político que a gente tem no Brasil hoje é a falta de debate como esse que a gente está tendo aqui. Quando você debate, você dá a oportunidade de conhecer as ideias das pessoas, da comunidade local, mas também conhecer a pessoa que está se propondo como político, né? E essa oportunidade a gente está tendo aqui. Precisava de mais espaço como esse que a gente está tendo aqui no Senadinho Boca do Povo, para que a gente pudesse conversar com as pessoas, né? Para que elas conhecessem realmente quem é cada um e que elas assumissem os seus compromissos, olhando assim no olho para a Câmara, igual estou fazendo, né? E nesse aspecto, quero dizer para você que está em casa que meu partido e eu estamos analisando a hipótese de ser candidato a governador, pré-candidato nesse momento, né? E que é a nossa disposição de organizar essa cidade.